Há mais de 80 anos, Rússia e Japão vivem à sombra de uma guerra que, tecnicamente, nunca terminou de verdade. A Segunda Guerra Mundial acabou, as relações diplomáticas foram restabelecidas, mas um tratado de paz definitivo, esse, nunca saiu do papel. No centro dessa pendência estão 4 ilhas, controladas por Moscou, reivindicadas por Tóquio. Por décadas, essa disputa ficou praticamente contida, mas ela voltou à tona justamente agora, num momento em que a região tem mais forças militares, menos diálogo entre os dois governos e uma rivalidade cada vez mais acirrada entre grandes potências no Pacífico. E é exatamente disso que vamos falar hoje. Por que a visita de Vladimir Putin a uma dessas ilhas provocou uma nova escalada entre Rússia e Japão? O que há nesse pequeno território que faz os dois lados recusarem qualquer concessão? E, principalmente, por que uma crise nas Kurilas, hoje, pode avançar muito além de uma troca de protestos diplomáticos? Tudo começou a esquentar em 13 de agosto de 2026, quando Putin desembarcou em Iturup, ou Etorofu, como os japoneses chamam a ilha. Foi a primeira vez, desde que assumiu a presidência, que ele visitou uma das 4 ilhas reivindicadas por Tóquio. Para Moscou, foi só isso: o presidente visitando o território russo. Mas para o Japão, foi bem mais grave. O líder da Rússia acabava de desembarcar numa ilha que Tóquio considera, até hoje, parte do próprio país. A reação japonesa não demorou. A primeira-ministra Sanae Takaichi classificou a visita como absolutamente inaceitável e disse que a ação feriu o sentimento do povo japonês. O governo convocou o embaixador russo e reafirmou que aquelas ilhas pertencem ao Japão. E essa reação, por si só, já diz muita coisa. Tóquio não trata essa reivindicação como uma lembrança histórica sem consequência prática. Mesmo depois de 8 décadas sob controle russo, o governo japonês continua tratando a soberania daquelas ilhas como uma questão em aberto. Moscou respondeu exatamente no sentido contrário. O governo russo afirmou que Iturup é parte integrante da Federação Russa. E o ex-presidente Dmitry Medvedev foi ainda mais duro. Disse que as ilhas foram, são e continuarão sendo russas, e advertiu sobre graves consequências para quem não aceitasse essa realidade. Isso não equivale a uma ameaça operacional de guerra, mas revela um problema importante. Quando um lado afirma que o território é inegociavelmente seu e o outro declara que a questão já está definitivamente encerrada, o espaço político para qualquer compromisso fica cada vez menor. E havia algo ainda mais preocupante acontecendo ao redor dessas declarações. A frota russa do Pacífico realizava, na mesma época, grandes exercícios na região. Cerca de 13 mil militares e dezenas de navios e aeronaves envolvidos. Na véspera de chegar a Iturup, Putin acompanhou parte das manobras e afirmou que o Pacífico estava se tornando mais sujeito a conflitos. Também acusou a OTAN de ampliar sua presença na região e disse que novos sistemas de armas poderiam criar ameaças para a Rússia. Poucos dias depois, forças russas dispararam mísseis antinavio Bastion a partir da própria Etorofu, contra alvos simulados no mar. Ou seja, a disputa não voltou apenas no discurso. Enquanto o Japão reafirmava sua soberania, Moscou associava a região a ameaças externas e demonstrava, na prática, capacidade militar exatamente no território contestado. Mas afinal, por que nenhum dos dois países consegue simplesmente deixar essa disputa para trás? A origem está lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, forças soviéticas ocuparam Etorofu, Kunashiri, Shikotan e Habomai. Moscou considera esse controle uma consequência legítima da guerra. Tóquio sustenta que essas 4 ilhas nunca estiveram incluídas nas Kurilas, das quais o Japão abriu mão posteriormente. E esse desacordo nunca desapareceu. Em 1956, União Soviética e Japão encerraram formalmente o estado de guerra entre os dois países, mas não resolveram a questão territorial.
Moscou chegou a admitir a entrega de Shikotan e Habomai, uma vez assinado um tratado de paz. Tóquio, porém, continuou reivindicando também Etorofu e Kunashiri. Foi aí que uma questão territorial começou a ganhar uma dimensão militar. O Japão é aliado dos Estados Unidos e abriga forças americanas em seu território. Para Moscou, devolver uma ilha sempre trouxe uma preocupação. O que impediria aquele território de, algum dia, aproximar ainda mais a presença militar americana de uma região extremamente importante para a Rússia? E o mapa ajuda a explicar por que esse temor pesa tanto. As Kurilas formam uma cadeia entre Kamchatka e Hokkaido, ajudando a separar o Mar de Okhotsk do Pacífico. Essa região é utilizada por submarinos estratégicos russos, capazes de transportar mísseis nucleares, e as passagens entre as ilhas também são importantes para a movimentação da frota do Pacífico. Para Moscou, portanto, abrir mão desse território não seria apenas redesenhar uma fronteira. Poderia afetar a própria geografia que protege parte de sua força nuclear no Extremo Oriente. É por isso que a Rússia mantém tropas em Etorofu e Kunashiri. Instalou sistemas antinávio Bastion e incorporou a infraestrutura das ilhas ao seu dispositivo militar. Quanto mais as Kurilas entram no planejamento defensivo russo, menor fica o espaço para qualquer concessão. Durante anos, porém, ainda existiu uma barreira importante contra uma escalada: a negociação. Shinzo Abe investiu fortemente numa aproximação com Putin e tentou encontrar uma fórmula para resolver a disputa. Esse caminho praticamente desmoronou depois da invasão russa da Ucrânia. O Japão aderiu às sanções contra Moscou. A Rússia, por sua vez, suspendeu as negociações de paz e interrompeu os mecanismos de cooperação ligados às ilhas. Em 2026, o Kremlin já dizia que as relações com Tóquio haviam sido reduzidas praticamente a zero. Depois da visita de Putin, Moscou voltou a endurecer o discurso e afirmou que poderia adotar contramedidas apropriadas diante da postura japonesa, sem explicar quais seriam. E é isso que torna a situação atual diferente das anteriores. Uma disputa territorial pode permanecer congelada durante décadas, desde que existam canais políticos capazes de impedir que cada crise avance. O problema é quando esses canais desaparecem justamente no momento em que a linguagem fica mais dura e a atividade militar aumenta. Nesse cenário, qualquer incidente passa a carregar muito mais risco. E hoje, Rússia e Japão não estão sozinhos nesse tabuleiro. O Japão mantém uma aliança militar com os Estados Unidos. Como as Kurilas estão sob a administração russa, Washington não teria automaticamente a obrigação de ajudar Tóquio a conquistá-las. Mas, se uma crise ultrapassasse as ilhas e alcançasse Hokkaido ou outro território administrado pelo Japão, a situação mudaria. Do outro lado, Moscou aprofundou sua cooperação militar com Pequim. Rússia e China já realizam patrulhas navais e voos conjuntos de bombardeiros no entorno japonês. É nesse ponto que uma disputa iniciada no século passado passa a fazer parte de uma competição muito maior. Isso significa que Rússia e Japão estejam preparando uma guerra? Não. O perigo está numa escalada que nenhum dos dois lados planejou inicialmente. Um incidente naval, uma aproximação aérea, uma manobra interpretada como provocação, ou uma resposta militar mais dura do que o esperado, podem dar início a uma sequência difícil de interromper. E quando os próprios líderes reafirmam publicamente posições incompatíveis sobre soberania, recuar durante uma crise também passa a ter um custo político maior. Foi isso que a visita de Putin tornou tão evidente. Tóquio respondeu dizendo que a presença do presidente russo na ilha era inaceitável. Moscou declarou que não existe soberania alguma para discutir e acompanhou essa posição com exercícios militares e disparos de mísseis. Ao mesmo tempo,
Putin passou a enquadrar o Pacífico como uma região onde a competição militar está aumentando. Depois de mais de 80 anos, nenhum dos dois lados resolveu a questão. O que mudou foi o ambiente ao redor dela. Hoje existem tropas, mísseis, submarinos estratégicos e grandes alianças militares envolvidos nessa mesma geografia. E é por isso que essa velha disputa voltou a aproximar Rússia e Japão de uma zona de confronto. Não porque a guerra seja inevitável, mas porque as posições estão mais rígidas, há muito mais instrumentos militares disponíveis e existem cada vez menos caminhos políticos para interromper uma crise antes que ela saia do controle.